Teu nome é? Carolina Alexandra Moita da Cruz, tenho 16 anos, vivo em Vila Flor e estudo na escola de Vila Flor, do agrupamento de Vila Flor, e estou no 12º ano da área de Ciências. Muito bem. Fizeste uma entrevista. Quem é que tu entrevistaste? Entrevistei o meu avô. Porquê é que foi o teu avô? Porquê é que escolheste o teu avô? Porque do lado materno já não tinha ninguém que pudesse entrevistar que tivesse andado na linha do Tua, e o meu avô, como andou na tropa, e foi o único que ainda se lembrava de algumas coisas que podia contar-me. O teu avô vive aonde? Ele vive em Pegarinhos, perto de Alijó. E então, que uso é que ele fazia da linha? Ele usava a linha para ir para a tropa em Lamego. Era basicamente a ligação que ele fazia. Em que anos? Lembras? Não, já não me lembro muito De bem. qualquer maneira, o teu avô agora que idade tem? Tem 60 e muitos. Portanto, se foi antes ou depois do 25 de Abril, sabes dizer? Eu acho que foi antes. Antes, Acho que sim. deve ter sido. E então ele ia de Pegarinhos e até à Régua? Exato. Ele ia até à régua de... Não sei, acho que na altura... Não sei se havia assim muitos... Acho que não havia muitos transportes, não é? Ele deslocava-se de autocarro. Não sei se havia autocarro sequer na altura, mas... E depois ia até Lamego. E bem, tu fizeste a entrevista. Que material é que usaste para entrevistar? Que câmaras usaste? Uma câmara que o meu irmão tinha guardada. Vamos deixar passar. Então, que câmara é que tu usaste para fazer? Uma câmara que o meu irmão tinha guardada de filmar. Normalmente filmava, tirava fotografias. Foi basicamente só isso. Foi a tua primeira entrevista? Foi a primeira vez que usaste esse material? Foi uma estreia. Mas estranho. E o que é que achaste? O resultado disso tudo? Foi interessante porque na altura eram as amendoeiras, era a época das amendoeiras em flor, então nós escolhemos uma amendoeira que estava florida no terreno do meu avô e colocámos a paisagem como pano de fundo e o meu pai segurou na câmara e eu fiquei a falar com ele. Foi uma conversa informal e ele, por acaso, contou-me episódios interessantes que não sabia. Não foi isso? Não. E então, de resultado, e depois transcreveste? Transcrevi, exatamente. Então, e qual foi as sensações que tiveste neste processo? As emoções que encontraste neste processo? Bem, a linha... Valeu a pena? Valeu, porque é sempre bom estarmos em contacto com gerações anteriores às nossas e aprendermos mais sobre o passado dos nossos avós, porque foi com o trabalho deles que eles conseguem hoje dar muita coisa aos filhos e aos netos e acho que é uma maneira de aproximar as gerações. E tu? Andaste uma vez na linha do Tua? Acho que não. Acho que E no não. metro de Mirandela? Andaste? Isso acho que já. Sim, acho que já andei. Aonde? Eu só andei de Bocachão e Mirandela. Sim, mas eu acho que já andei uma vez ou outra, mas era muito pequenina, já não me lembro para quê. O que é que tu aprendeste com o processo de transcrição? Ou não aprendeste nada? Ou foi uma descoberta de qualquer coisa? Bem, eu nunca tinha feito nada assim, foi a primeira vez. Tem que se alterar algumas coisas, porque com o registro popular não podemos transcrever literalmente, como foi. Mas o importante é manter-nos fiel à linha que conduziu a entrevista e centrar-nos no tema, que era a linha do Tua. Sim, senhora. Leonor, falta. Muito bem.
o que é que tens para dizer sobre isto que eu não tenho perguntado? Ficaram muitas recordações às pessoas, ao meu avô. Como é que ele reagiu? Pois, essa é uma pergunta que eu estou. Ele ficou surpreendido quando eu lhe disse que precisava fazer uma entrevista para a escola, que era sobre a linha do Tua, e ele ainda ficou mais surpreendido. E até se emocionou antes ao contar-me como é que tinham sido, porque eram tempos difíceis, não tinham as facilidades que nós tínhamos agora, e tinham que viver de acordo com as suas possibilidades. E quando ele me contou, até se emocionou e tudo, e depois lembrava-se de episódios que se tinham passado na linha e portanto, foi assim, foi engraçado, eu gostei por acaso. Muito bem. Sim, senhor. Tá? Ok. Tá? Ok. Então, tu chamas-te, Yuan Wang, tens, tenho 16 anos, estudo na escola EB2/S de Vila Flor, ando no 12º na área de Ciências. e vives aqui em Vila. Sim, vivo em Vila Flor. Então, tu fizeste uma entrevista e quem é que entrevistaste? Entrevistei o Sr. Presidente da Câmara de Vila Flor. Então, conta-nos lá. Como é que se passou isso? Bem, era um trabalho obrigatório para a disciplina de português. Então também não conhecia grande gente para entrevistar. Mas depois foi perguntar ao meu pai a ver se me arranjava alguém. Ele disse para eu ir à Câmara e falar com o Sr. Presidente. Como, sendo o Presidente, deve ter mais conhecimentos acerca da linha. E foste. E Foi fui. fácil conseguir marcar com ele? Cheguei lá no primeiro dia, marquei uma reunião, depois no dia a seguir já estava a fazer a entrevista. Com quem é que gravaste a entrevista? Com que material? Como a Câmara tinha lá os meus pais. Sim, senhor. E então, como é que o Sr. Presidente, como é que achas que o Sr. Presidente reagiu? Ficaram espantadas, porque é que também interrogaram porque é que fiz uma entrevista a eles e não a outra pessoa. Depois disseram que era um rapaz muito inteligente. Quanto tempo fizeste? Quanto tempo tem a tua entrevista? Se bem me lembro, acho que tem 25 minutos por aí. Sim, senhor. Como é que tu vieste parar a Vila Flor? Bem, isto já também não sei muito bem da história, mas inicialmente o meu pai veio para cá porque tinha cá familiares com lojas e assim, e disseram que o negócio era bom. Então ele foi... Das lojas Sim. chinesas. Então ele foi pela palavra deles e veio para cá, mas nessa altura ainda não tinha nascido. Veio para cá, depois E a tua mãe? a minha mãe nesse momento estava grávida de mim, mas só que estava lá na China. Depois quando eu nasci, já não me lembro. E na China vocês viviam aonde? Os meus pais nesse tempo ainda eram pobres. Vivíamos numa aldeia pequena lá. De onde? De que zona? Tiantai. Mas tu há bocado falaste em Sichuan. Sim, Zhejiang é o distrito. Eu vivo numa cidade desse distrito. O meu pai é de Jinhua e a minha mãe é de Tiantai. Já lá foste? Já. Quase todos os verões passo lá as férias. Só não fui no ano passado. Foste lá o ano passado? Não, só não fui no ano passado. Nos outros anos tens. E o que é que nos contas disso? Eu tenho sempre gostado de ir lá. É um ambiente totalmente diferente daqui. As pessoas, a cultura, é tudo diferente. Passo lá as férias, depois também às vezes faço umas revisões de mandarim, como é a língua materna, depois não posso esquecê-la. Sabes falar mandarim? Sei. Em Sabes casa escrever? escrever é que já é mais complicado. Mas
entendes a conversa? Falo. Consegues conversar? Consigo. E tua casa fala mandarim ou fala É, português? mandarim. Então, mas deves ser o único pessoa em Vila Flor que fala mandarim. Não, acho que há ali outra família também deve saber. Ok. Também de chineses. Uhum. Ok. Mas tu há uma loja ou há mais que uma loja aqui? Acho que neste momento há 3. Aí há 3 lojas. Sim, senhor. Muito bem, voltando à nossa entrevista. Então tu entrevistaste o Presidente da Câmara. Foi a tua primeira entrevista, é? Por acaso foi. Sentia-me muito nervoso. Depois houve momentos na entrevista em que ficava bloqueado, não sabia o que é que havia de dizer. Usaste o guião para te guiar para algumas entrevistas? Foi útil ou como é que foi? Muito útil. Sei o guião, acho que não conseguia fazer a entrevista. Sim, senhor. Mas então lá conseguiste. E depois transcrever? Transcreveste? Transcrevi. Parecia que nunca mais acabava. E acabou ou não acabou? Acabou. Cortei algumas partes, depois resumi outras, mas acabou. Conseguiste uma solução. Sim, senhor. Muito bem. E tu, alguma vez andaste na linha de tua? Se bem me lembro, quando tinha 8 anos, acho eu, andamos uma vez, acho que foi uma proposta escolar. Andávamos no primeiro ciclo e depois deram-nos uma viagem. De E onde até onde? Lembras-te? passamos pelo Caixão, por Frechas, depois já não lembro muito bem. Mas foram até Foz tua? Até ao fim? Não me lembro, aí não tenho recordações. E no metro de Mirandela? Costumas andar? Não, nunca andei. Ok. Muito bem. Tá. Perfeito. Tá? Zé Pires, tenho O som está bom? Tá. Tá? Quando é que estamos? Vamos. Tá. Chamas-te? Maria José Pires, tenho 17 anos, estudo na escola de Vila Flor e vivo aqui em Vila Flor. Andas no 12º? Ando no 12º ano de Ciências, E fizeste uma entrevista. fiz sim ao meu pai e a um vizinho. Como é que os escolheste? Primeiro falei com os meus pais, disse-lhes que tinha que fazer um trabalho para a escola sobre a linha e o meu pai disse-me logo que ele já tinha andado lá, mas que não tinha muito contacto, foi pouco quando era pequenino só. E depois, como vi que a entrevista tinha ficado muito pequenina, o meu pai falou com o meu vizinho, que eram amigos, e como eu sabia que ele tinha trabalhado lá perto e tal, que ele tinha mais contacto, e pronto, foi assim. Qual era a relação do teu vizinho com a minha? Ele trabalhava no Caixão e então ele trabalhava lá perto e também usou muitas vezes a linha. Para ir até Mirandela, essencialmente, e também ele trabalhava era de transportes de tipo de comidas, do gado e essas coisas, e então ele tipo utilizava uma linha para transporte disso. Foi a primeira vez que fizeste uma entrevista. Foi. E que material usaste? Utilizei a câmera do meu telemóvel. Câmara do teu telemóvel. Ficou bem. Ficou com uma qualidade muito boa, por acaso. Sim, senhor. E foi também a primeira vez que fizeste entrevistas deste género. Foi. O que aprendeste com isso? Ou não aprendeste nada? Aprendi. Quais foram as reações das pessoas com quem falaste? Inicialmente, o meu pai ficou espantado por precisarmos de fazer um trabalho sobre isso. E também o senhor com quem eu falei depois também, mas por acaso ficou muito animado porque ele tinha muito boas recordações até da linha. E pronto, foi isso, acho eu. Ela usou a linha, sabes dizer mais ou menos em que anos? O meu pai era quando ele era pequenino. Que ele, E o outro senhor? o outro senhor também já foi há 40 anos por aí. Qual foi a reação dele? Além de ter gostado, emocionou-se?
Sim, sim, um pouco especialmente ao contar as histórias. Que ele te disse? Concluí que ele tinha muito boas memórias da linha com os amigos dele, que ele falou quando utilizavam à noite e tudo, as histórias que ele contou. Mas está em nadas. Mas está em nadas. Exatamente, ele falou nisso. Eu não me lembro muito bem o que é que isso significa, mas eu lembro dele falar nisso. Umas cervejitas, Era exatamente. um copito, Era. um salpicãozinho, um bocadinho Sim. de presunto. E sim, exato, e às tantas, quando iam, que tipo, ele diz que faziam brincadeiras, que eles já iam assim meio alterados, que diziam o nome da estação errada, e então eles saíam tipo noutra estação, e depois só já podiam voltar no dia a seguir. Mas está em nadas. Exato. Umas verdadeiras tainadas transbordantes. Sim, senhor. E portanto, achas que as pessoas se emocionaram a recordar isso? Sim, de certeza. Muito bem. Fizeste a transcrição? Fiz. O que é que tu achaste da transcrição? No, Aos outros. E no início achei um bocadinho complicado, porque o registro era muito informal, mas arranjou-se. Globalmente, achas que valeu a pena essa experiência? Valeu. Sim, Achas que aprendeste qualquer coisa? aprendi. É sempre bom ter, a perceber como é que eram as vivências antigamente. Faz hoje 17 anos, é isso? É verdade. Bem, pronto, parabéns. Obrigada. E então, vivia-se melhor ou pior? Aos seus. Tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Diz-me, irmã. Não, eu ia perguntar-lhe se ela achava que as pessoas na altura viviam muito mal, se agora se vive muito melhor. É assim, no geral eu acho que agora vive-se muito melhor. Sim. E tu, andaste na linha alguma vez? Andei uma vez. Lembras? Sim, lembro, foi no 3º ano, acho eu, que fizemos uma viagem com a escola, do Tua até à Régua. Como é que chegaram até ao Tua? Fomos de autocarro, Portanto, depois foram para a linha do Douro. Até à... até à Régua. Significa que não fizeste verdadeiramente a linha do Tua. Fizeste a linha do Douro. Porque a linha do Tua é que vai daqui, lá de baixo, Ok. Até ao Tua. até ao Tua. Então tecnicamente não. E o método Mirandão, costumas usar? Não. Vives aonde? Em Vila Flor? Em Vila Flor. Diz-me só uma coisa, o que o teu pai faz e a tua mãe? O meu pai é serralheiro e a minha mãe, ela ajuda o meu pai na profissão dele. Muito bem, sim senhor. E como é viver em Vila Flor? É bom. Tem uma qualidade de vida muito boa, mas lá está como as oportunidades falham sempre aqui no interior. Sim senhor, muito bem. Não, o que é que falta? Alguma coisa? Acho que não, acho que está muito bem. Tá, Obrigada. obrigadíssimo. Espera aí, é que ela está a filmar já? Já. Tinha dito que era Rui, mas. Rui Pinhel. Rui Pinhel. Pinhel. Disseste que tinhas entrevistado quem? De familiares, entrevistei a minha avó. Tua avó. Muito bem. Tá, podemos começar então. Tu chamas-te, Rui Pinhel, tens, 17 anos, sou de Vila Flor, andas aqui, ando a estudar na escola de Vila Flor. na Escola de Vila Flor, Que é? 12º, De quê? de Ciências. Sim, senhor. E vives em Vila Flor. Sim, sim, Muito bem, então tu fizeste uma entrevista. sim. E quem é que entrevistaste? Foi a minha avó. E porquê? Porque a minha avó é das pessoas que tenho assim mais próximas e, segundo este projeto, eu que era do Tua, ela já tinha lá passado, na linha do Tua, já lá tinha viajado, portanto decidi entrevistá-la. Sendo ela das pessoas mais próximas e por quem tenho mais carinho, decidi fazer-lhe entrevista a ela. Como é que correu? Correu muito bem, questionei-a sobre algumas coisas, do que se tinha passado, do que não se tinha passado, de como era viajar na linha, das sensações que se passavam dentro do comboio, toda a paisagem, tudo isso. E correu muito bem porque ela aderiu bastante bem, ela lembrava-se de tudo e foi engraçado, porque permitiu a mim também saber como era antigamente viver,
como é que eram as deslocações e tudo isso. E então, e a reação da tua avó, então, se eu percebo, foi positiva? Sim, sim, bastante. Achas que ela se emocionou a recordar esse Sim, sim, ela emocionou-se bastante, porque foi como trazê-la de novo às origens. Ela passou por muito, não é? E então, estar a voltar a questioná-la sobre estas coisas, recordou a ela também de como era viver, como ela vivia, de tudo. Passou um pouco por todas as recordações que ela viveu. Tua avó vive aonde? Vive também em Vila Flor. Em Vila Flor. Sim, sim. E tem que idade, mais ou menos? 67. E ela usava a linha para quê? Ela usou apenas a linha uma vez. No entanto, foi para viajar, acho que de Mirandela ao Tua, foi assim qualquer coisa, ao Porto. E faz que foi com o pai, portanto, utilizava mais como meio de transporte entre as terras. E foi uma viagem importante da vida dela? Sim, sim. Sim, senhor. Esta foi a primeira entrevista que tu fizeste? Ou já te- Sim, foi a primeira. E com quem é que filmaste? Que material usaste? Utilizei apenas o meu telemóvel e escolhi um local onde a paisagem também fosse bastante apelativa aqui atrás dos montes, não é? E que também se relacionasse um pouco com a tua. E filmei com o meu telemóvel apenas. Ok. E tu? Algum dia andaste na linha de Tua? Sim, lembro-me de quando era mais pequeno, na escola primária. Lembro que fizemos uma visita de estudo e que viajámos pela linha da Tua. E gostei bastante. Pelo facto da paisagem, do convívio dentro do comboio. É uma experiência única. E o Método Mirandela? Alguma vez andaste? Acho que não. Que não. Não. Tu vives aqui em Vila Flor? Sim, sim. Então, e que tal é viver aqui em Vila Flor? É agradável, porque é um sítio calmo, é um sítio bom para viver, visto que não temos aquela confusão da cidade e também dá para fazer diversas atividades que dá para fazer na cidade. E quando queremos espairecer, sempre podemos ir dar uma volta por aí, pela floresta, pelo campo, sempre dá para distrair um pouco. Fizeste a transcrição? Diga? Fizeste a transcrição da entrevista ou não? Eh, Passado escrito. sim, sim. Então, foi fácil, foi difícil? O que é que tu nos dizes sobre isso? Acho que foi fácil porque ali a minha avó também a falar e tudo, ou seja, o convívio entre os dois era bom, portanto a transcrição também não foi nada de complicado. Estava ali um ambiente bom, portanto também não foi nada de complicado e até foi um momento bem passado. Como é que eram as tuas relações com a tua avó antes disto? Eram muito diferentes ou eram Não, muito distantes? Ou não, próximas? eram iguais. Sempre foram próximas. Sim, sim, sempre foram próximas. E, portanto, isso terá ajudado. Sim, contribuiu um bocado, apesar de sermos sempre próximos, isto contribuiu um bocado, mas... Bem, pá, ainda estou comparando como era viver de antes e agora. Tiraste alguma conclusão? Sim, que há muitas diferenças, não é? Relativamente à tecnologia, à forma como se vivia, era completamente tudo diferente. Agora temos internet, antes não havia nada disso, temos um telemóvel à nossa disposição, agora não temos nada disso. Antes não tínhamos nada disso, ou seja, é completamente diferente. Eles antes, para comunicar, teria de ser por fax, ou por carta, ou... Era completamente diferente do que é viver agora, enquanto que agora basta-nos ir ao computador e mandar uma mensagem e conseguimos comunicar com outra pessoa que esteja noutra parte do mundo. Também a forma como se reuniam as pessoas na rua, agora não é esse convívio, pelo que percebi. Não é? Eu, na minha idade, consigo perceber isso porque ficamos em casa ou porque temos de estudar ou então porque vamos para o computador e fechamos-nos em casa, enquanto que antes não era completamente diferente. As pessoas vinham para a rua conviver, cantavam, brincavam, ao esconde-esconde. Ela contou-me essas já apanhadas e depois contavam histórias todos uns aos outros, ou seja, até o convívio era completamente diferente do que há agora. Eram tempos diferentes. Sim, senhor, muito bem. Mas tu disseste ali há bocadinho que a tua avó disseste assim, ela emocionou-se muito, ela também passou muito. O que é que tu querias dizer com isso? Porque ela teve de emigrar para a África e depois teve de voltar, ou seja, ela ao recordar-se, quando eu lhe perguntei sobre isso, ela começou-se a recordar de tudo, das viagens para a África, das viagens, de tudo o que passou, de tudo o que viveu.
Foi um momento complicado, porque sair do pé da família não é qualquer um, não é? Ela voltou da África quando? Depois do 25 de Abril? Sim, sim. Tornados, é? Sim, sim. E não foi nada fácil, porque estar longe da família durante tanto tempo, e pelo que ela me contou, ela ainda era muito nova quando saiu. Portanto, quando lhe fiz esta entrevista, todas essas recordações voltaram à memória e emocionou-se bastante. Pois, está bem. E a tua avó esteve em que sítio da África? Angola, Luanda. Em Luanda, sim, sim. Ótimo. Sim, senhor. Impecável. Já está? Vai. Está. Tá? Os dois? Sim. Ok. Eu estava atrás, já agora gostava do nome. O seu nome? Chamo-me Ana Paula Trigo, sou professora de português, leciono já aqui nesta escola há 10 anos. Relativamente ao projeto Mentua, o ano passado foi-me solicitado para convencer ou motivar, será melhor motivar os alunos para trabalharem nesse projeto. Fiz isso, mas é um pouco complicado quando eles têm bastantes trabalhos. Consegui envolver uma turma de 10º ano. Essa turma trabalhou numa área do 10º ano, um conteúdo que era entrevista, fizeram umas entrevistas simples, andaram, portanto, aqui por Vila Flor, às pessoas mais idosas, aquelas que, portanto, são do tempo em que apanhavam o comboio para ir pronto, para as suas compras, ao médico, etc. Expuseram as suas ideias sobre a linha do TUA. Portanto, foi nesse âmbito que eu trabalhei, uma turma de 10º ano. O seu 10º ano era de Humanidades? A turma é mista, é de Humanidades e de Ciências, portanto é uma turma mista. E que a nível foi trabalho de pares, essencialmente. Como é que vê a reação dos alunos a este tipo de desafio? Como reagiram? Os alunos, a nível do desafio, assim, alguns até acharam interessante, outros nem por isso, mas depois, portanto, quando lhes foi pedido, torceram, entre aspas, um bocadinho o nariz. Mas depois, quando foi para o campo, digamos, a entrevista, até gostaram de ouvir as pessoas entrevistadas, algumas histórias que foram contadas, até gostaram depois de ouvir. O trabalho não foi mais elaborado porque, é assim, é a nível do 10º ano, tem muitos trabalhos para realizar, muitas entrevistas a nível de outras áreas e não se consegue trabalhar tão bem, por exemplo, como se trabalha no unificado, porque aí as matérias, como são mais repetitivas, é diferente. E os miúdos mais novos, nesse aspecto, são mais ativos, mais proativos, digamos assim. No 10º ano, é assim, eles começam-se a preocupar porque em determinadas disciplinas têm mais dificuldades, têm que preparar, o tempo é pouco, porque alguns alunos não têm que apanhar o autocarro, é pouco e pronto, dentro das possibilidades deles, eles trabalharam. Na sua turma de 10º ano, as entrevistas faziam parte do plano curricular da avaliação da cadeira? Há uma parte dos conteúdos que são os textos transacionais e faz lá a parte da entrevista. Só que por acaso na altura eu não, por motivos de saúde, não pude estar presente quando foi dado esse conteúdo, que foi no primeiro período, eu não pude estar presente, foi outra professora que o lecionou e depois quando eu cheguei, mais tarde, tentei aproveitar esse conteúdo. Mas houve essa, digamos assim... Alguma vez andou na linha de Tua? Só uma vez, porque trabalhei em Mirandela e tive um intercâmbio com uma escola de Lousada. E a escola de Lousada iam passar ali 2 dias em Mirandela. E então como é que se iria ocupar o tempo
desses alunos. E surgiu, porque achei que seria interessante, fazer a linha do TUA para eles terem conhecimento das realidades e da parte também, a perspectiva económica que isso traria. E fiz, portanto, eu até pedi na altura mais uma carruagem disponível só para a tal turma que eu estava a trabalhar em fazer o intercâmbio a Mirandela, juntamente com essa turma que veio de Lousada. E foi bastante interessante o percurso, porque realmente eu não desconhecia, porque eu sou de Vila Nova de Foscoa e faço a linha do Douro, mas Pocinho, Porto, portanto essa estava um pouco fora, digamos assim. Estamos a falar dos anos, que anos? Na altura, quando foi, era 11º ano. Não, também, mas Não, o ano que isso foi, estamos a falar para aí há 12 anos, 12, 13, portanto ainda 2000 e qualquer coisa, quando fiz essa... qualquer coisa. Sim, estamos em 2015, não é? 2000. Deixa-me fazer outra pergunta. Costumas usar o metro Mirandela? Não, Porque vives agora, não vives? eu vivo em Vila Nova de Foscoa, sou de Vila Nova de Foscoa, sim. Também é como a Carla. É, sim, somos as duas, sim. Portanto, fica-nos um pouco fora de mão, digamos assim, esse percurso, não é? Os alunos com quem nós falamos pareceram-nos bastante, digamos, touchés pela experiência. Não, o que eu notei é assim, quando na altura foi, vocês têm que fazer, acho que se no momento em que deram a entrevista, se tivesse sido logo colocada essa situação de os pôr logo a trabalhar, portanto, no início houve essa informação, não é? E foi-lhes dada a informação como de caráter facultativo para eles, do 10º ano. Se na altura do conteúdo tivessem logo trabalhado, eles, portanto, não manifestariam aquela incerteza. Mas depois, quando trabalharam, eles gostaram. Aquilo que foi, portanto, avaliado depois, é que houve um interesse, porque depois havia aquela situação, vamos entrevistar quem? Sim, mas vocês têm vossos familiares que de certeza fizeram essa viagem e depois foi positiva. Ok. Há uma coisa ou não? Não, acho que está tudo. Ótimo. Tá? Obrigadíssimo. Nada.